Nunca pensem que Deus não está ouvindo a sua oração. Deus, ele está ouvindo a nossa oração e por fim ele vai se levantar ao nosso favor. O rei Ezequias recebe um decreto sobre a vida dele, um decreto de morte. E ali o rei Ezequias, com aquela notícia, ele era ser humano, né, irmãos? Ele o quê? Ele se abala, ele se entristece, ele se preocupa, mas ele não fica consumido por aquela dor. O rei Ezequias, ele não fica paralisado por causa daquela notícia. O rei Ezequias não fica somente, aleluia, chorando, se desesperando por causa daquele cenário. Não, a Bíblia diz que o rei Ezequias, quando recebe aquela notícia, sabe qual é a atitude dele, irmãos? Mesmo ele ficando abalado, mesmo ele ficando preocupado, mesmo ele ficando entristecido, mesmo ele ficando com tudo isso por causa daquela situação que estava sendo formada ali contra a vida dele, sabe que a palavra diz que ele se vira para a parede e vai orar. Ele vai trazer à memória de Deus aquilo que lhe dá esperança. E é isso que eu estou convidando vocês a fazerem nesta manhã, a trazer à memória de Deus aquilo que lhe dá esperança. Ele trouxe à memória de Deus a vida íntegra que ele teve diante do Senhor. A vida reta que ele teve diante do Senhor. O que você tem aí, diante da tua vida para você apresentar ao Senhor? Senhor, lembra? Eu fui uma pessoa que sempre orou e não esmoreceu. Senhor, lembra que nos meus piores momentos eu continuei, mesmo fraca, indo para a tua casa. Senhor, tu lembra, Senhor, que eu me recusei a duvidar das tuas promessas? O que você tem aí com você para apresentar ao Senhor, para trazer à memória de Deus aquilo que lhe dá esperança? O rei Ezequias sabia muito bem, irmãos, o que ele tinha na vida dele para apresentar diante do Senhor. Por isso que ele se vira para a parede e ele faz a seguinte oração. Ele fala: Senhor, lembra-te. Ele traz a memória de Deus. Eu andei com retidão perante a tua presença, e ele começa a relatar ao Senhor coisas da sua vida. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus faz o profeta novamente voltar ao rei Ezequias e fala o seguinte: Rei Ezequias, Deus me trouxe aqui para te dizer que ele ouviu as tuas, eu estou arrepiada, irmãos, que ele ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Aleluia! Mesmo em meio à dor, o rei Ezequias, ele não ficou somente se martirizando, mesmo em meio ao medo, ele não ficou, se martirizando, mesmo em meio àquele decreto de morte que foi lançado sobre a vida dele da parte de Deus, ele não ficou angustiado, preocupado, desesperado. Sabe por quê? Porque ele cria que no céu existia um Deus que poderia se levantar ao favor dele e mudar aquele cenário. Aleluia! Você também não é diferente do rei Ezequias, meu irmão e minha irmã. Você que está aí do outro lado, sabe o que está te faltando? Você se voltar para a parede e falar com Deus, aleluia, trazer à memória de Deus aquilo que lhe dá esperança. Para de ficar somente vivendo na tua dor, remoendo os teus pesares, falando das tuas situações difíceis. Começa a falar com Deus, aleluia, quem você é diante dele. Você sabe quem você é diante de Deus? Você é nação eleita, você é povo santo, você é sacerdócio real, você é a menina dos olhos de Deus, aleluia, você é uma pedra preciosíssima para o Senhor. Oh, glória a Deus, o teu nome é o teu nome que está escrito na palma das mãos do Senhor, e toda vez, aleluia, que o Senhor ele olhar para a palma das mãos dele, ele vai ver o teu nome escrito lá, ele vai ver o teu nome escrito, e sabe o que vai acontecer? Ele vai se levantar ao teu favor, se você não esmorecer, se você não desistir, se você não retroceder, irmãos. Se for para retroceder, que seja para pegar impulso, para ir mais rápido em direção ao cumprimento da promessa de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Deus, ele tem escutado a tua oração.